Aleluia, glória a Deus. Uau, tem uma presença nesse lugar. Rios de cura nesse lugar. Desde a hora que eu cheguei aqui, o Senhor falou: prepare teu coração, filha. Você pode levantar a sua mão mais alto que você puder, isso. Não pense que essas mãos levantadas é para abençoar. É você dizendo: eu me rendo. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Senhor, eu quero perder o controle e colocar ele nas tuas mãos. Muitas mulheres estão aqui, estão cansadas, sobrecarregadas, perdidas, sem rumo. E Deus está falando: entrega o controle na minha mão. Te entrega. Pai, ao redor desse prédio aqui, desse lugar, anjos com espadas desembainhadas de fogo nesse lugar. Nós selamos esse ambiente espiritual aqui nesse lugar. Só o teu Espírito fala. Nós calamos a voz do medo, da incredulidade. Nós calamos a voz, Senhor, muitas vezes que vem para tentar destruir, paralisar. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja terra fértil para receber as sementes vivas da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de estar aqui. A gente desmarcou, acho que foi 2 vezes, uma vez, 2 vezes, né? Que luta, gente, para estar em Bauru. Mas eu entendi que dele é o tempo e a hora. Nós planejamos, mas a resposta quem dá é o Senhor. E eu acredito muito que o Senhor me trouxe aqui para a hora certa, no momento certo. Eu trago um abraço das minhas filhas, da Vitória e da Isabela, e também da Abba Pai Church, para vocês, para os pastores, a igreja que me libera para estar aqui, que diz assim: vai. A gente gosta de ter a mãe em casa, mas a gente entende o teu chamado. E o meu esposo está aqui hoje ministrando para os homens também, então é muito bom o privilégio de funcionar junto como casal no reino de Deus. Se você é casada, vou te dar um conselho, e o seu marido não te acompanha, ou ele é cristão, mas vocês não... Porque existem 2 tipos de situações. Ou ele também é convertido junto com você, mas vocês são desalinhados, espiritualmente falando. Às vezes ele está mais na frente, você está lá atrás. E às vezes você está na frente e ele está lá atrás. Eu lembro que Deus alinhou muito. Antes de Deus nos usar, Deus vai nos alinhar. Escute isso. Antes de Deus nos usar, Ele vai nos alinhar. E eu lembro que o Telmo chegava em casa do exército, ele trabalhava no quartel. Ele chegava chorando e dizia assim: Deus me deu essa palavra hoje, e eu tive esse entendimento. E eu ficava chocada, porque esse Telmo, enquanto eu limpava a casa, cuidava da Vitória, eu tive essa mesma percepção no Espírito. E a gente começou a andar muito alinhado. Nós não imaginávamos que Deus estava colocando o prumo na nossa vida, o prumo na nossa casa, nos preparando para funcionarmos juntos para o reino de Deus. Por muito tempo nós vimos a igreja se movimentando com um pastor à frente ou uma pastora à frente, nunca um casal. Já observou? Que às vezes existia um desalinhamento na própria liderança. Mas deixa eu falar, Deus está levantando agora, nesse tempo e nos próximos anos no Brasil, escute o que eu vou falar para você: casais, homens e mulheres alinhados, homens e mulheres totalmente rendidos e funcionando juntos, cada um entendendo o seu funcionamento, o seu lugar. A maior bênção que pode acontecer com você é você descobrir o seu lugar no corpo, o seu lugar dentro da sua casa, o seu lugar dentro da igreja, o seu lugar. Porque no seu lugar você é batizada com autoridade, no seu lugar você é batizada com graça, no seu lugar tudo flui. Às vezes não está fluindo é porque você quer estar num lugar que não é seu. E aí não flui, a coisa parece que não anda. E é por isso que essa conferência, ela fala disso, de um casal que funciona. Essa unção vai encharcar você. Essa unção vai encharcar a tua casa. Eu tenho ministrado pelo Brasil nos últimos tempos. E no começo, quando eu comecei a ministrar, eu ministrei muito cura. Eu comecei a ministrar muita cura, porque eu percebia que Deus queria curar a noiva, queria curar a igreja. Sabe, Deus precisava tirar as feridas.
A religião, ela causou muitas dores. Entende isso? Aquele sistema de liderança arcaico que é sobre você. Às vezes, ministérios levantaram líderes imaturos que não tinham condições de cuidar de outra pessoa. E eu sempre digo, é melhor não ter um líder do que ter um líder imaturo. Porque o líder imaturo, ele machuca. É a mesma coisa se você tem uma criança de 4 anos operando uma faca, 3 anos. É melhor que a faca fique guardada na gaveta e aquela criança não se mova a cortar algo, porque ela pode se machucar e machucar outro. Entende isso? A liderança imatura é quando ela pega um instrumento que é maravilhoso, que é a liderança, que é cuidar de vidas, porque nunca é sobre, né? Nunca, é sempre em favor de pessoas. Nunca eu mando em você, não existe isso no reino de Deus. É sempre eu estou aqui para você fluir, eu vou lavar os seus pés, eu vou descer. Essa é a verdadeira liderança. E sabe de uma coisa, eu vejo Deus, e Deus falou assim comigo, eu ministrei sobre cura, e um dia eu cheguei em casa, eu falei, ai Deus, eu estou tão insatisfeita com esse negócio de cura, porque qual é o próximo nível? Porque, escute o que eu vou falar para você, quando a sogra de Pedro foi curada, a Bíblia diz que ela estava com febre, deitada. Quando ela foi curada, ela rapidamente se levanta e vai servir a todos. Jesus tinha o hábito de perguntar para o cego, para os doentes, o que você quer que eu te faça? Porque a cura vai te dar uma outra posição. E o Senhor Jesus estava perguntando, você quer sair desse lugar de vítima? Você quer realmente ser curada? Você quer abrir mão de ser a mulher sofredora? Você quer abrir mão desse lugar? Porque eu tenho um lugar novo para você, de funcionamento. E eu tinha muito medo, sabe gente, eu não sou uma mulher do raso. Eu cansei dele. Se é para falar balela, para a gente ficar enchendo linguiça, eu prefiro ficar lá na minha casa com as minhas filhas, fazendo comidinha, com meu pijama surrado. Pensa, coisa gostosa, numa sexta-feira eu lá. Mas se eu estou aqui, eu falei, Deus, se o Senhor me posicionou para essa hora, eu quero que o Senhor comece a ministrar conosco aquilo que está no teu coração. E eu comecei a ver que as conferências de mulheres eram mais uma, ai, tadinha, vem cá, nós vamos passar a mão na tua ferida. Não. A cura te dá um propósito. A cura, ela te posiciona na hora. Igual a sogra de Pedro, te levanta e vai servir. Aqueles cegos, homens coxos, que Jesus tocou rapidamente. Ele falou, pega a tua maca e vai. Alguns ele disse, volta para tua casa. Vai lá e conserta relacionamentos. Às vezes você é uma mulher ferida, e toda mulher ferida fere. Esse é o problema. E outro problema, quando eu olhava para as conferências lotadas de mulheres, e os temas eram curada para curar, curada para isso, curada. Eu falei, Deus, isso quer dizer que estamos todas na cama, não estamos funcionando no nosso propósito. Estamos como a sogra de Pedro, precisando de uma intervenção do Senhor Jesus. E os sintomas são os mais variados. Não sinto mais alegria em congregar. Não sinto mais alegria em uma reunião de mulheres. Não sinto mais alegria em vir ao culto. Não sinto mais alegria em dobrar meu joelho dentro da minha casa sozinha. Não sinto mais alegria em fazer coisas para minha família. Minha vontade de ficar deitada na cama. E aí vem as depressões, as dores. Às vezes a sua cama, ela não é uma cama física. Apesar de que eu sei que pode ter muitas mulheres hoje presas à cama. Mas a sua cama pode ser uma cama espiritual. E Deus está falando para você hoje, tem rios de cura aqui. Tem rio de cura aqui. O Senhor está reposicionando muitas de vocês nessa noite. O bebê nasce na hora certa, não é? Quando ele não nasce, precisa de uma incubadora. Precisa de toda uma equipe médica ao redor. Quantos de nós nascemos antes do tempo e quase morremos? Não esperamos o tempo certo de maturidade, de amadurecer. Às vezes você quer viver algumas coisas em Deus e Deus está olhando para você e diz assim, você não está madura para viver isso.
Você está me pedindo, você está frustrada, você está cansada, mas eu quero te dizer que eu preciso te preparar para você viver isso. Você consegue me entender? Você ainda fica triste por poucas coisas. Você ainda tem a maledicência, você ainda fala mal. Como que eu posso? Você sabia que a nossa vida diária ela está recheada de mini testes de Deus? Semana passada eu tive um teste. Eu nem sabia que era um teste. Depois que o teste passa, você entende, era um teste. Deus é assim. Um pastor muito amigo meu, de um caráter, meu Deus, eu digo que hoje são poucos homens e mulheres nessa nação que eu ouço, e ele é um deles. E ele me ligou a respeito de uma situação, ele e a esposa me ligaram, me perguntaram, e chegou um momento que eles fizeram uma pergunta um pouco mais além sobre outra pessoa, que havia conversado comigo, confessado algumas coisas, e ele falou assim: e sobre aquela situação lá, você poderia me abrir o que aconteceu? Eu tive a tentação de querer abrir, porque ele é um homem de Deus. Escute isso. Um pastor, de pastores. Mas aquela pessoa me confiou algo. E se eu falasse, independente de quem fosse, eu ia trair a confiança dela. E eu falei, o que esse pastor vai pensar de mim se eu disser que eu não vou falar para ele, porque não quero também quebrar o meu nível de confiança com ele. E na hora veio um pensamento assim, não, ele vai te confiar ainda mais. Ele vai confiar ainda mais em você. E eu cheguei, pastor, desculpa, mas eu não vou poder falar. Gostaria que você perguntasse a ela, se ela se sentir confortável de abrir com você, eu acho mais justo. Porque eu estaria traindo a confiança dessa pessoa. Na hora que eu desliguei o telefone, eu senti o céu assim, yes! Passou no teste. Na mesma hora eu recebi uma mensagem de uma irmã falando assim para mim: pastor, eu estava aqui orando por você e o Senhor me mostrava novos níveis. E você realmente passando por testes e provas que Deus tem colocado na tua mão, como que para poder sondar o teu coração, ver se você é apta para alguns lugares. E nós sabemos que um dos maiores traumas da igreja entre as mulheres é a indiscrição, a infidelidade, o falar mal, o abrir segredos que uma outra pessoa te confiou. É muito covarde quando eu recebo algo de alguém que abre o coração, fala de um pecado, fala de uma situação difícil, aquela pessoa virando as costas, eu exponho ela para as pessoas. A Bíblia diz que o filho que expôs a nudez de Noé foi amaldiçoado. Quantas vezes nós temos uma vida amaldiçoada porque nós expomos a nudez das outras pessoas, quando nós deveríamos cobri-las. Entende isso? O Senhor está falando aqui. Aí às vezes você tem um chamado realmente para ministrar a mulheres, você tem um chamado para curar pessoas, mas se eu falo assim, se eu coloco uma mulher ferida para você, você vai ferir ainda mais ela. Então eu preciso te preparar, filha. Eu preciso te ensinar aquilo que é profundo no espírito. Eu vou te contar uma coisa. Nos últimos tempos, nas minhas ministrações, Deus tem falado assim: não dá o leite, agora não é hora de leite, eu quero que você dê alimento sólido. E nesse tempo todo de pandemia, Deus tem tratado a igreja de uma forma mais profunda. Nós levamos um grande susto com as cadeiras vazias, pessoas maravilhosas se foram. Nós estamos, cada uma de nós com certeza está reavaliando a sua própria vida, está passando por um processo de reavaliação, trocando prioridades, dando prioridades a coisas que realmente são prioritárias. Deus está mudando e Ele está trazendo cura nos fundamentos da noiva. E é por isso que o Senhor diz assim para ti: o raso já não te sustenta mais, né? Você tem ansiado por lugares profundos em mim, eu sinto isso aqui. Mulheres com muita fome e sede de Deus. Você está cansada.
Sabe o que o teu pai te diz hoje? Escute. Teu pai está falando assim para você: olha, talvez você não quer entrar nesse lugar porque você se sente indigna. Eu vou te contar um segredo: a gente nunca vai ser digna. Nunca foi pela nossa dignidade, senão Jesus não precisaria nem ter morrido na cruz. É sempre por Ele. Ele é o caminho, Ele é o acesso. Eu sei que líderes religiosos, quando o véu se rasgou, eles tentaram pegar uma agulha e uma linha e costurar o véu de volta. Mas sabe de uma coisa? O véu foi rasgado. Você tem livre acesso a lugares profundos no Espírito, a conhecer Deus de uma forma totalmente nova. Às vezes você está arranhando só a superfície da sua vida espiritual, arranhando só a superfície da sua vida cristã. Você está cumprindo regras, você está ainda caminhando na religião. Deus, hoje Ele quer ir nas profundezas. Hoje Ele quer ir nas profundezas. E eu queria que você abrisse comigo Ezequiel 47. Eu gosto de tomar água na garrafinha. Quem é assim, gente? Parece que tem outro sabor. Desculpa, copo. Taça bonita. Garrafinha é melhor. Vamos lá. Depois de hoje à noite, pega essa palavra aí. Depois de hoje à noite, você não vai mais olhar para essa Bíblia da maneira que você olhava. Entendeu? O Senhor está te dando pé de patos. Escute isso. Óculos. Oxigênio. E Ele está falando assim: mergulha nela. Entra. Mergulha na palavra. Mergulha. Aleluia. Vamos lá. Ezequiel 47 diz assim: depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo, e notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar ao lado do sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte, me conduziu até a entrada leste, e ali eu vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Ele ia o quê? Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. E dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, eu fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. A sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muita cura, muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto. Desde El-Gedi até Englaim, as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, eles continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá fruto em seus ramos.
Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento, mas as suas folhas de remédio. Uau! Será que você pode fechar os seus olhos um pouquinho e desfrutar desse rio, porque ele já está aqui? O rio já está aqui. Tem uma doçura nessa noite. Ele não está vindo no meio do terremoto, do vento. Ele está vindo na brisa suave. Aquela brisa que reposiciona os Elias encavernados, coloca eles de volta no lugar certo. Deixa tocar você. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. A tua noiva te ama. A tua noiva te ama. A tua noiva te deseja. A tua noiva tem saudades. Ela te espera. Ela está se arrumando. Ela está se guardando. Aleluia. Vamos lá. Vamos mergulhar. O homem levou Ezequiel de volta à entrada do templo. De volta. Fala que talvez Deus vai levar você para alguns lugares que você já esteve de uma maneira totalmente nova. Porque na primeira vez não teve essa revelação. Na segunda teve. A Bíblia ela tem uma assinatura do segundo aqui. Para o mundo é o primeiro lugar, para o Senhor é o segundo. Não foi o primeiro Adão, foi o segundo Adão, Jesus. Não foi Ismael, foi Isaac. Não é a glória da primeira casa, é a glória da segunda. É por isso que Deus ama resgatar casamentos falidos. É por isso que Deus ama o segundo. Deus ama o segundo tempo, o segundo momento, a segunda chance. O Evangelho é o Evangelho de segundas chances. É por isso que você chega quebrado e você sai restaurado. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Você chega moída. E quando você chega, parece que eu tenho uma visão clara. Quando você chega com aquela cana rachada, igual aquele pavio fumegando, Jesus pega você com cuidado. Porque Ele diz assim, ó, eu não vim para esmagar a cana que já está rachada. Eu não vim para apagar o pavio que está quase, está fumegando. Você já viu quando a gente vai levar uma vela para pôr num bolo de aniversário, o que a gente faz? A gente vai cuidando para ela não apagar, não é assim? A gente vai cuidando dos ventos. É exatamente isso que Jesus está fazendo com você hoje. Ele está te carregando para um lugar novo, mas cuidando para você não apagar. Foi como esse voltar a um lugar com uma mentalidade totalmente nova é muito poderoso. Foi como o povo, ele rodeou o deserto por 40 anos. Quando Josué toma a liderança e eles olham para Jericó, a direção de Deus é rodeia Jericó. Eles pensam assim, nós rodeamos 40 anos. No deserto nada acontecia. Como é que agora a gente vai rodear aqui, nessa terra que o Senhor nos prometeu, mas tem um inimigo gigante e as muralhas vão cair? Coisas que você fazia no tempo de deserto, fazendo no teu tempo de estabelecimento, vão fazer toda a diferença. Muralhas cairão. Mas eu já jejuei, eu já orei por isso. Experimente jejuar e orar agora. Quando ele leva de volta, Ezequiel tem uma visão nova. Porque lá no 45, deixa eu ver se é no 45, ou não, no 43, fala que a glória do Senhor enche o templo. Quando a glória do Senhor enche, sabe o que acontece? Ele vai tirando todo o óculos defeituoso da religião dos seus olhos, da cultura, da sua família, das suas raízes, e Ele vai começando a colocar a visão dEle em você.
E aí o Senhor olha e diz: uma visão nova? Vamos voltar naquele lugar que você não viu tudo ainda. E olha só o que Ezequiel fala. Ali eu notei. Não é assim que a gente fala quando a gente não nota algo? Ai, agora que eu notei isso. Às vezes a gente fica tão empolgada com algo, a gente não nota os detalhes. Mas eu sei que tem mulheres aqui que são extremamente detalhistas. Quem está aí que é detalhista? Glória a Deus pela sua vida. Eu sou bem desligada às vezes. Porque lá na igreja eu sempre digo: Senhor, bota as detalhistas do meu lado, Senhor, para elas me ajudarem. A gente até abriu o Abacafé lá. Quando você for lá em Criciúma, vai ter um lugar maravilhoso para você ficar. E estava uma detalhista lá anotando as coisas que precisavam melhorar. Eu falei: glória a Deus por essas pessoas que melhoram. São os lapidadores, né? Como a gente precisa de lapidadores. Pessoas que pegam pedras brutas e transformam numa joia. Os lapidadores são aqueles que acreditam. E aí ele fala: eu notei. Olha o que ele notou. Que jorrava água para o leste. De onde que jorrava água? Debaixo da porta do templo. Eu te faço uma pergunta: quem é o templo hoje? É esse prédio aqui? É desse prédio aqui que flui rios de águas vivas? É lá na Abba Pai Church? É lá na outra? Nós somos templo e casa dele. Por baixo desse templo, ele disse para aquela mulher samaritana no poço, frustrada: olha, se você beber da água que eu te der, do teu interior fluirão rios de águas vivas, que não só saciarão a tua sede, mas saciarão a sede de muitos. Porque é exatamente isso que acontece. A mulher samaritana sai do poço e ela corre para onde? Para a cidade dela e fala: olha, eu conheci um verdadeiro profeta. A água fluía debaixo do templo. O Senhor está chamando algumas mulheres hoje aqui, as mulheres do rio de Deus. Elas permitem que as águas do rio fluam através de suas vidas. E quando a gente fala de baixo, a gente fala de algo escondido. Muita gente acha que as águas que fluem de mim, ou de qualquer ministra, talvez que vai pisar aqui, flui desse momento aqui. Não é daqui que flui. Não flui do que é exposto. A Bíblia é clara: o rio de Deus flui daquilo que ninguém pode ver. É por isso que tem muita gente que tem fama, seguidores, mas já não tem mais a unção. Ela enche lugares só pela fama, pelo nome, caçando corações carentes, mas a verdade é que a glória de Deus já não está mais ali. Porque o rio flui daquilo que está dentro de nós, não é daquilo que está fora de nós. São as águas interiores, que primeiro tocam a sua vida, para depois tocar a vida de outro. Deus só vai fazer. Você diz: Senhor, eu tenho um ministério, o Senhor me dá um ministério, eu quero fazer isso para o Senhor. Escute, tudo isso, talvez você tenha esse desejo. O Senhor, Ele vai te fazer passar por um processo que muitos profetas passaram. A sua maior mensagem não é a palavra, é a sua vida. A maior mensagem hoje da pastora é a vida dela. A gente olha para essa mulher em pé, com esse dente grande, sorrindo o tempo todo, feliz. Como? O tesouro, né? Um filho. Acho que uma das dores mais terríveis que nós podemos passar nessa terra é a perca de um filho. E como? Mas quando ela abre a boca, ela escolheu deixar que o luto fosse encharcado pelo rio. Porque há uma promessa: aonde esse rio passar, tudo voltará a ter vida outra vez. Tudo voltará a ter vida. E ao redor dela tem vida, que flui do templo. Isso não impede ela de chorar. Mas parece que quanto mais chora, mais quebra, mais o rio consegue fluir. Que é debaixo da porta, é debaixo da entrada.
Oh, meu Deus, que unção. E ele passava, e ali eu via a água que corria pelo lado sul. E aí esse homem, ele me conduziu pela água. Ele me conduziu por quem? Quem que estava guiando? Chega uma hora na sua vida, no seu chamado, na sua caminhada com Deus, que é a água do rio de Deus que vai conduzindo você. Já não é mais a voz das pessoas, não é mais a voz de ninguém. O rio de Deus está passando aqui. Eu vou ser encaminhada pelas águas do rio. Eu vou seguir o caminho das águas do rio. Oh. Quando ele olhou, Deus é perfeito. Ele começou a caminhar pela água e ele de repente viu que aquele homem tinha uma vara de medir. Se tem uma coisa que Deus faz é respeitar a tua estrutura. Esse copo aqui, ele deve conter 300 ml no máximo. Imagina, eu vou colocar água na capacidade dele. Essa é a capacidade dele, ok? É o que ele pode suportar, certo? Se eu quiser derramar mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa água aqui, ela vai escorrer. Mas sabe, o copo, ele conseguiu, como que diz? Suportar, só isso. Às vezes Deus olha para você como esse copo. Ele diz assim: ela é pequena, mas as minhas águas vão fluir dela. E vão encharcar. E aí ele media. Escute, ele respeita a tua estrutura, mas ele não vai te deixar nela. Respeitar é uma coisa, deixar você nessa condição é outra. Então ele mediu. A primeira medida, eu sempre achei que a primeira medida era da água dos tornozelos. Mas a primeira medida, olha, o homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. E quando percorremos 500 metros, que era a medida, ele me levou para o outro lado do rio. Ele disse assim: agora eu vou tirar você da sua zona de conforto, eu vou levar você para um outro lado. E aí chega o tempo que o rio de Deus causa transições na nossa vida. Mudamos de cidade, mudamos de relacionamentos. Vai acontecendo uma mudança, uma transformação desconfortável. Mas eu estava feliz com aquele lado daquela parte. Mas agora eu vou fazer você para o outro lugar. O lugar que você volta, escute, aquele lugar que Ezequiel voltou para ver de uma maneira diferente, não era o lugar para ele ficar. Era só para ele olhar de uma forma diferente. O seu passado é uma roupa que não te cabe mais. Não serve mais em você. Por mais que você tente vestir, tem uma roupa nova. Tem o outro lado do rio. E ele mediu. E ele falou: você tem capacidade de ir para esse lado do rio? Eu vou te tirar de um lugar raso. Eu vou te levar a conhecer as profundezas do meu espírito. E ali diz, e ali, daquele outro lado do rio, a água chegava nos meus tornozelos. E ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. O Senhor vai começar a medir novas águas para você. Novas águas. Eu lembro que no começo fazer jejum para mim de 12 horas era um grande desafio. Dentro da minha capacidade. Era um desafio. Porque, meu Deus, que difícil. Como que eu vou ficar 12 horas sem comer? Mas é interessante que eu fui fiel, amém? 12 horas. E o rio vinha. Aí o anjo, no meio da minha oração,
Filha, mais 500 metros, acabei de medir. Fica 3 dias. Será que eu vou conseguir? Vai. Senhor, eu ministro para 10 mulheres, água no tornozelo. Pois é, filha, mas eu medi mais 500, ministra para 100. Não, Deus, vem, vem. Note que a medida vinha da forma que Ezequiel ia obedecendo as medidas que Deus estabelecia para ele. Aí você fala assim: não, eu sou a mulher do profundo. Você não obedeceu nem a parte do tornozelo. Como? Deus é um Deus de processos. Eu lembro que quando começou a reunião de mulheres, isso, eu quero uma água nova. Antes de levar isso aqui. Eu lembro que quando começou a reunião de mulheres, eu sempre fui muito tímida, envergonhada. Essa que vocês estão vendo aqui é a construção do Senhor. É dele, lapidadinha por ele, com todo amor e carinho. Eu tinha muita timidez. Tem aluna do Casa de Isabel aqui? Nossa! Minhas filhas do coração. Elas sabem. Eu tenho uma plataforma de ensino online, que já não é mais nem isso, eu acho. Já é uma família, uma coisa que não dá para explicar. Vocês acreditam que um rio flui de uma plataforma de ensino? Flui. E eu era muito tímida, E eu falei assim, 10 mulheres na minha casa era maravilhoso, porque eu tenho muito, assim, eu acho que eu sou meio Maria. Tem gente que é mais para Marta. Gosta de estar ajudando, servindo. Eu era aquela do chão. Eu não podia ver uma unção que eu queria me jogar no chão. Se a unção não me derrubasse, eu me jogava. Eu queria um chão, um tapete para chorar. Muito apaixonada, mas extremamente tímida. Então, quando as mulheres iam na minha casa, tudo bem. 10 mulheres. Ficava um pouquinho nervosa, mas tudo bem. Eu tocando violão, porque eu arranho um pouquinho no violão. Cantávamos, ministrávamos. E hoje, essa reunião se transformou numa reunião. Ontem estava 1.500 mulheres lá, a cada 15 dias. Mas, sabe, deixa eu falar, Deus não se impressiona com números. A gente se impressiona. Ele já falou para mim, eu não me impressiono com números. Também não se impressione, porque Ele ensina a gente. Se você ler a Bíblia com esses pés de patos que Ele te deu hoje, com esses óculos e com oxigênio, você vai perceber algumas coisas importantes dentro dela. Porque você vai lá para as profundezas. Quando aqueles mergulhadores vão nas profundezas, eles trazem coisas que a superfície não vê. Uau, tinha isso lá dentro. Tem. Jesus estava ensinando, estava lendo isso essa semana, eu chorei de rir com Jesus na mesa. Eu falei, Jesus, Tu é muito bom, quero aprender contigo. Ele estava ensinando a multidão e de repente a Bíblia diz assim, ó, Jesus estava ensinando a multidão, Ele olha para os discípulos, escute, Ele não fala com a multidão. Ele ensina a multidão, mas de repente Ele olha para os discípulos e diz assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Existem alguns ensinamentos do Senhor Jesus que são para aqueles que estão aqui, ó, perto dele. Porque a multidão às vezes quer o pão, né? Mas os discípulos querem o ensino. Os discípulos querem caminhar perto. Por onde esse rio passar? E Deus falou comigo, não te impressiona com números, filha, porque eu deixava as multidões e ia ficar a sós com o Pai. Faça isso. Deixa as multidões e corre para mim. Sabe, nós como igreja evangélica precisamos crescer muito. A gente tem ainda uma ideia de grande, de crescimento. Nunca gastei uma saliva, um joelho, nada, dizendo para Deus, Deus, nós queremos crescer. Muitos ainda usam, são almas, vidas. A Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor. Dentro da capacidade de cada um. Porque a água que eu consegui reter foi essa aqui. Essa aqui eu não consegui reter.
É por isso que Deus fala o seguinte: olha, eu vou esperar o odre ficar bem próprio para receber o vinho novo, porque se eu jogo, ele não dá conta das transformações que o vinho novo faz dentro do odre. Às vezes é um odre rígido. Você quer, Deus, eu quero, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, não. Aí o Espírito Santo, pois é, não vou derramar meu vinho novo. Fica com o vinho aí, velho, ou fica com o odre seco, porque eu prefiro te preservar. A Bíblia diz o seguinte: olha o que Jesus falou: não se deita, não se põe vinho novo no odre velho, porque o odre vai se ofender com aquele vinho. O vinho vai mudar e vai romper com ele. E aí Jesus fala algo que me chama a atenção: eu vou perder o vinho e o odre. Ele botou na mesma importância. Ele falou: eu não quero perder o odre, ainda que ele seja velho, ele é meu. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não recebemos porque nós estamos como odres velhos. Nós não suportamos as mudanças de Deus dentro de nós e ao redor de nós. Eu lembro que quando a reunião começou a crescer, eu comecei a me desesperar. Eu falei: Deus, eu não tenho capacidade para isso. Fica tranquila, porque eu já medi. Você está caminhando na medida. Aí você pede: Deus, eu preciso tanto de sabedoria, me dá sabedoria, filha. Mas eu meço para você níveis de sabedoria, você não vai nem no tornozelo. Você briga na hora errada, fala na hora errada, se entristece na hora errada. Eu não posso medir o outro tanto. Você precisa ser fiel com o que está na sua mão. Qual a medida que Deus já te deu? Você está sendo fiel para ela? Porque as outras medidas não virão. A próxima medida está num desafio que você venceu, em algo que você obedeceu. Uau! E olha só, no final, quando ele entra naquele rio, o suficiente para atravessar nado, mas fundo demais para atravessar a pé, é o seguinte: a tua forma de se movimentar no reino vai mudar quando o rio pega a tua vida. Antes você queria ter segurança de tudo, controle de tudo. Eu quero saber tudo, eu quero ter nomes, eu quero ter lista, eu quero ter... Gente, por muitos anos comprei esse iPad, ministrei aqui, ó, agarrada com o pé no chão, no rio, mas com o pé no chão. Agora nós vamos falar sobre o tópico 5. Deus disse. Um dia eu estava assim na Abapai ministrando, segurando o púlpito, por hábito, com a mão no púlpito, segurando. Deus... Aí aquele dia o Senhor veio. Sabe quando o Senhor veio com força? E eu vendo assim o povo quebrando tudo, eu falei: Deus, o Senhor está fazendo, deixa eu me jogar lá. Porque a gente que ministra, o garçom da vez não pode beber em serviço. Elas tudo embriagadas do Espírito, eu querendo beber junto aquele vinho novo, gostoso descendo. Falei: meu Deus, me dá ele. E o Senhor falou assim: larga a mão do púlpito. Eu falei: hã? Aquela voz: larga, tira a mão. Aí eu falei assim: Senhor, mas a minha palavra está aqui escrita, abre mão do esboço. Eu quero te levar para um rio que não dá mais pé. Eu quero te jogar no lugar que você não tem mais controle. Você vai precisar se movimentar diferente nesse rio. Desde então eu não consigo mais fazer esboço. O iPad está aqui desligado. Eu digo: Deus, o que o Senhor está fazendo? Você pensa que eu fiquei horas escrevendo essa palavra que eu estou falando para você? Ela está vindo do céu. Nenhuma palavra escrita. Escute, o Senhor deixa realmente algumas muletas para nós por um tempo. Por muito tempo a minha muleta foi o esboço. Quando essa igreja aqui, quando esse pavilhão foi construído, é muito fácil de visualizar que nós temos algumas colunas no meio dela. Percebem? São colunas de sustentação. Mas quando isso aqui foi construído para esse teto ficar, tinha muitas estacas para sustentar e ajudar as colunas a suportar. Mas quando o telhado ficasse pronto e tudo estivesse seguro o suficiente para não cair, as estacas poderiam ser retiradas. Algumas coisas na sua vida são estacas e outras colunas. Princípios de Deus são colunas, nunca vão sair. Se tirar uma coluna dessa, compromete toda a construção. Se tirar um princípio, uma coluna de Deus na sua vida, compromete a sua vida. Mas as estacas precisam sair.
Você imagina se nós disséssemos: não, mas eu gosto tanto dessa estaca, ela é importante para mim. Nós estaríamos aqui todos com dificuldade até de se locomover aqui dentro, porque a estaca na hora errada ela atrapalha. Ela é bênção numa hora, mas na outra hora ela atrapalha. Gente, até relacionamentos, escute, tem pessoas na sua vida que são colunas, outras são estacas, elas permanecem por um tempo. Você também é coluna na vida de uns e talvez estaca na vida de outros. Você ficou ali junto, ó, só para suportar, suportou? Segue para o propósito. Oh, Jesus. Se algumas mulheres aqui que você vai precisar abandonar a velha forma de ser e fazer, porque quando o rio chega, você vai começar a nadar. Já não é mais andar, é nadar. Mas há uma pergunta. Ele perguntou: filho do homem, o que você está vendo? O que você está vendo? Sabe, às vezes Deus para no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa caminhada com Ele, e pergunta assim: o que tu está vendo? Como que tu está vendo aquilo que eu estou fazendo em você? Como que você vê o Evangelho? Como que você vê Cristo? Como que você vê? Isso aqui fala para mim de avaliações de Deus. Esse ano para mim foi um ano de avaliação. Eu fiquei 2 semanas pensando em desistir de ir viajar para ministrar. E ainda estou pensando sobre isso. Eu comecei a reavaliar o meu chamado. Sabe por quê? Às vezes nós vamos caminhando, nos perdemos. A gente tem que botar a bússola de novo e ter convicção que nós estamos indo para o lugar certo. Aí tu vai olhar o projeto de Deus: ah, mas não estava escrito aqui isso. Aí você começa a voltar atrás. Não tenha vergonha de reconhecer erros. Não tenha vergonha de voltar atrás em algumas coisas. Não tenha receio de pedir perdão, de se consertar. Errar caminho pode acontecer comigo, com você. E aquele homem, ele certificou: o que você está vendo? Você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo? Você está vendo? Muitas vezes Deus usa profetas para a gente ter um relance daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E ele me perguntou: o que você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. E aqui começa o nosso ministério. É maravilhoso as profundezas, não é? É igual o monte da transfiguração, que delícia. Pedro, Tiago e João queriam ficar lá, porque, gente, eu não sei se vocês já foram num culto que a glória de Deus se manifestou. Quem já? Pelo amor de Deus, quem quer voltar para lá? Eu lembro que um dia eu passei por uma situação assim, a glória de Deus encheu, nós ficamos por hora. Na pandemia, um culto, não lembro exatamente qual, mais forte da minha vida. A igreja vazia, o nosso grupo de louvor, eu ministrando para as mulheres, eu estava quebrada, porque ministrando para uma câmera. Eu queria o pé no chão, queria todo mundo ali. E Deus falou: você vai nadar no meu rio. Nós, após a finalização, nós ficamos, o grupo de louvor inteiro, por 2 horas no chão. E quem estava ajudando na igreja no chão, a glória de Deus veio. E ela vai estabelecendo, ela vai curando. E eu dizia: Deus, não quero outro lugar. Ai, abro mão de ministério. Ai, pega tudo, pega. Eu quero é tu. Aí sabe o que Deus faz? Ah, é? Então tu está pronta para ir para a margem de novo. Foi isso que ele falou, né? Pedro falou: Senhor, olha, vamos fazer cabanas aqui. Vamos morar nesse lugar. Mas Jesus sabia que lá fora existia uma multidão ferida, sem pastor, machucada, precisando da glória daquele monte da transfiguração. Jesus acaba com o barato deles na hora e fala o seguinte: nós vamos descer. Sabe de uma coisa? Ezequiel viu tudo aquilo, desfrutou de tudo aquilo, mas Deus falou assim para ele: eu quero agora te levar para a margem, porque eu quero te mostrar o que acontece quando o rio de Deus flui na vida de alguém. Ao redor dessa pessoa, o que acontece ao redor dela? Árvores de toda espécie.
Não seja uma carcereira. Escute, seja uma libertadora. Carcereiras gostam de todas as pessoas iguais a ela. Libertadoras aprendem a reconhecer o corpo de Cristo, que ele é diferente. Multiforme graça de Deus, mas ele funciona. Ele funciona. Árvores de toda espécie e inférteis. Não tem como alguém estar plantado no rio de Deus e ser infrutífero, porque as águas desse rio vão regando aqueles lugares mais escondidos, as raízes mais escondidas, nutrindo as raízes. Às vezes a gente quer, eu quero frutificar, mas está seco, não carrega o rio de Deus. Ao voltar eu fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, esse rio corre para o leste, para o deserto, Mar Morto, e a sua água, além de fazer isso aqui, de levantar pessoas com todos os tipos de chamados, de configurações, de serem frutíferas, essa água vai seguir através dessas árvores, dessas pessoas, e vai começar a curar lugares de morte, rios de morte, rios de sequidão. Por onde o rio vou pegar só essa parte. Tudo vai o quê? Transformar. Por onde o rio passar, de quem? Leva a vida de ministério, de nome, de igreja? Está onde? Segura aí, segura. Aperta o cinto, nós já vamos decolar, calma. E as águas do rio vão começar a trazer vida para rios mortos. Meu pai sempre teve um pé atrás com a religião. Meu pai ele sempre desacreditou da igreja. E Deus me ensinou a dizer assim: fica no rio, porque a água vai sanear até o Mar Morto. Aí as águas que fluem lá em Criciúma começaram a tocar a casa da minha mãe e do meu pai. Meu pai começou a ir para o YouTube, assistir as ministrações. Começou. E eu falando assim: Deus, eu já abri mão de ter um pai crente. Eu falei, eu não quero ter um pai no meu formato. Eu quero deixar o Senhor livre com a sua criatividade com meu pai. Não faz do jeito que eu quero, faz do teu jeito é muito melhor que o meu. E fui amando meu pai, porque o rio ele carrega isso, amor. O rio não faz engolir religião. Você tem que... Não, você não tem que nada. Não seja carcereiro, seja libertadora. Aí domingo, agora que passou, quem que vai no culto? O Mar Morto. O Mar Morto começa a encontrar com a água do rio de Deus. O Mar Morto achou que ia ficar só em pé dando uma olhada, começou a sentar. E parece que as águas do rio estão saneando esse mar. E aí a Bíblia diz que lá também haverá muito peixe. O peixe não está só no rio, o peixe está nos rios que ele vai sanear. As águas que fluírem de você vai curar muito Mar Morto, muita família morta, muitos sonhos mortos,
vai tirar todo o cheiro de morte, vai tirar toda a dor. O rio que fluía, a mulher do rio. A palavra diz: o mar morto ele ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura outra vez. O mar morto se encherá de peixes de toda espécie. Uau! Mas olha o que diz aqui: mas os brejos e os pantanos não serão purificados, eles continuarão salgados, porque eles servirão de remédio. O sal serve de remédio, de purificação. Algumas áreas da sua vida são pântanos. Escute isso. Aí tu pensa assim: Rio, vai lá naquele pântano. É igual o espinho na carne de Paulo. Tem coisas que você vai precisar entender, que elas estão ali por um propósito. Vai sair sal daquele lugar, a purificação, a limpeza. Mas eu não queria que tivesse essa parte na minha história. Eu não queria esse pântano no meu rio. Parece que ele é tão feio. Eu não quero, Deus, eu quero. Ei, nós não vamos mexer nos pântanos. O seu passado vai curar muita gente, porque ferida fechada, ministério aberto. E aí, olha que lindo. Mas os brejos e os pântanos continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão. Quando a Bíblia fala de folha, eu já expliquei isso, ela fala de ministério. Os nossos maiores chás medicinais não estão nas flores, estão nas folhas. Deus escolheu que a cura de uma árvore, Deus resolveu guardar na folha dela. Olha que interessante, quando Adão e Eva pecam, eles estão nus, o que eles fazem para se esconder? Esconder a vergonha e a nudez? Folhas. Às vezes nós usamos os ministérios para esconder as nossas desobediências, as nossas vergonhas. Espiritualizamos aquilo que não é para ser espiritualizado, é para ser confessado, resolvido. Aí está aqui no ministério com a vida toda quebrada lá atrás. Já não é cura, já é maldição para quem escuta. Não, mas eu estou frutificando, eu canto. Ah, se você soubesse que o seu dom não é fruto. O fruto está lá em Gálatas, você sabe qual é? Paciência, domínio próprio ou demônio próprio? Domínio próprio. Amor, benignidade. Fruto não é quantos discípulos você tem, quanto que você canta, quanto ministério, quantas pessoas cabem na sua igreja. Isso não é fruto, não. Fruto é quem você é lá na sua casa quando ninguém te vê. Isso é fruto. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que o mundo está com fome de Deus? Porque a Bíblia é clara em dizer aqui, ó: seus frutos servirão de alimento. O que a gente menos tem visto hoje são frutos. A gente vê muita folha, muito dom. Às vezes a gente está igual Jesus, vai naquela figueira cheia de folhas, não tinha fruto. Ele amaldiçoou uma figueira que aparentava ser uma coisa que não é. Sabe o que é que Deus prefere? Por isso Deus prefere secar ministérios, têm aparência de ser, mas não são, para que eles sejam pelo menos uma verdade. Estão secos. Era para você ter saído dessa reunião antes. Agora não dá mais tempo. Porque tudo que você ouvir, você vai ser responsável. Escute isso. Mas olha o que acontece com essa folha. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Mas antes ele fala aqui, ó: produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Peraí, ó: as folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão. Olha só, e sempre haverá frutos nos ramos. São duas coisas que andam juntas. Os ministérios que são como folhas que não caem são aqueles que estão com a árvore cheia de frutos.
Precisa ter um alinhamento com quem você é na sua casa e quem você é aqui. Coisa triste, dolorosa, e a gente vê mentira, engano. Quantos daqui já foram feridos por lideranças enganosas, mentirosas, querem uma coisa em casa, outra coisa? Quantos escândalos nós estamos vivenciando, presenciando? Quantos? O Senhor vai passar esse rio hoje aqui. E os frutos desse rio foi que as folhas não vão cair. E sempre haverá frutos, cada mês. Você pode ficar de pé? Que flui do teu grande amor. São o quê? Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar? O que é que vai acontecer? Tudo vai transformar. Por quê? Pois leva a vida do próprio Deus. Neste rio está, neste lugar. As águas desse rio estão aqui nessa noite. As águas desse rio estão aqui. O Senhor está medindo para algumas mulheres. Algumas de vocês estão com o rio no joelho, outras no tornozelo, outras no joelho. Algumas já estão subindo. Mas hoje tem novas medidas aqui. Se você quer ser tocada por esse rio, se você quer dar um passo para isso, tem mar morto ao redor de você que precisa ser tocado pelo rio, vem aqui, quero orar com você. O rio de Deus está aqui. Esse é o seu lugar, o lugar das águas. Isso. Enquanto você vem, Ele vai medindo. Tem uma unção de restauração nessa noite. Isso, isso, uau, seja cheia, isso, papai, Espírito Santo, comece a encharcar esse lugar com as águas desse rio, comece a subir o nível dessas mulheres, elas vão sentir as águas passando dos tornozelos, elas vão começar a ser arrancadas de um lugar raso e serem transportadas para um lugar profundo na tua presença. Isso. Algumas mulheres aqui, escute, faz tempo que você não mergulha nas águas do Espírito. Faz tempo. O Senhor está falando assim: eu quero renovar você nessa noite. Isso. O Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Você tem liberdade aqui. Isso. Comece a ser cheia. Comece a ser cheia. Isso. Você não precisa mais de mim. Agora é você e Ele no rio. Isso. Deixa Ele medir.
Deixa Ele medir. Isso. Mais. Quero beber Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir Em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte. fontes De águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Isso. Tu és o rio, Senhor. Alguns casamentos aqui estavam por um fio. Ao cheiro das águas Brotará. como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Se você ficar ao cheiro das águas, Brotará como planta nova. florescerá. Seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Toda sentença de morte está sendo anulada nessa noite. Toda sentença de morte está sendo anulada nessa noite. Há uma unção de restauração. O Senhor está restaurando alguns casamentos. Mas existem filhas aqui que estavam muito longe do Senhor. Você o ama, mas você se sentia tão longe. Como pode Ele me amar? Como pode esse Deus me atrair para perto dEle? Envelheça a raiz e no chão Abandonado, seu tronco morrer. olha o que há. A esperança pra você. Ao cheiro das águas Brotará como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia. Eu queria orar. Tem pastoras de igreja aqui, mas são pastoras que pastoreiam um rebanho, não são pastoras auxiliares. Eu queria chamar pastoras que estão na linha de frente com o marido. Tem pastoras assim aqui? Você cuida de um rebanho. Isso. Vem aqui pra frente aqui mais, ó. Vem cá. Vem. Aqui pra frente. Deixa espacinho pra elas. Isso aqui. Também é? Glória a Deus. Tá no lugar certo, viu? Tem? Isso. Tem mais alguém?
Tem mais alguém? Vem. Tem mais? Isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que Ele levantaria pastores segundo o coração dEle. Pastores que o Senhor confiaria azeite, óleo, vinho, alimento. Mas nós pastores, a gente passa por desertos espirituais. Vontades de desistir. Momentos que a gente pensa assim, eu não vou conseguir dar conta. Às vezes a ovelha que a gente põe no colo morde, machuca. Sabe de uma coisa, eu quero falar algo para vocês nessa noite. O Senhor está dando para vocês óculos novos. Uma visão nova. Às vezes vocês, como pastores, repetem erros do passado, entende de uma geração que morreu no deserto. O Senhor está falando assim, eu vou dar uma visão nova, uma terra nova. Experimentem me perguntar as coisas antes. Pergunta assim, eu devo fazer isso? Eu devo me movimentar dessa forma? Às vezes nós nos movimentamos porque deu certo em outro lugar, nós queremos replicar. E às vezes não é a vontade de Deus para a nossa vida, não é a nossa capacidade. Isso gera peso, cansaço e frustração. Sabe, igreja, nós precisamos de uma noiva que ama os pastores, que ora pelos pastores. Ah, se vocês soubessem das guerras, das vontades de desistir, dos medos. Às vezes a crise que está lá no teu casamento, às vezes também vem para o nosso. Não estamos ilesos a dores, a sofrimentos. Será que você pode estender a mão para esse lugar, para essas pastoras? Jesus está abraçando vocês agora, pastoras. Ele está atando, sarando as feridas do coração. O Espírito Santo está encorajando você a não desistir. Você se sente tão pequena, tão improvável. Se pergunta o tempo inteiro, eu não sei por que eu sou pastora. Meu marido tem um chamado, eu não. Eu tenho medo, tenho vergonha. Às vezes sou dura com as minhas palavras, sou distante quando eu deveria estar perto. Eu não dou conta da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, da igreja, de nada. Eu estou perdida e cansada. Os óculos novos vão te ajudar a andar nesse caminho novo. Você vai olhar com a perspectiva do céu. Mas eu olho para cá e eu vejo pastoras novas nascendo. Eu posso ver uma nova geração de líderes de mulheres. Uma nova geração de mulheres sendo levantadas pelo Senhor. Vocês são como Davi. Vocês vão usar o que vocês têm nas mãos. Os Saús tentarão dizer, usa minha armadura. Não, obrigada. Eu não conseguiria vestir algo assim. Eu preciso ir com a simplicidade que eu tenho. O Senhor está derramando óleo sobre a cabeça de muitos Davis aqui nessa noite. O Senhor está te ungindo no meio dos teus irmãos, levantando você. Talvez daqui a alguns anos você vai estar ministrando, pregando, e você vai falar um dia, lá no dia 23 de julho, lá em Bauru, uma pastora falou algo. Entende isso? Está descendo óleo sobre a sua cabeça nessa noite. Olha, toma posse disso. Toma posse. Isso, toma posse. Isso.